conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, pessoal. Então aqui é o William Gonçalves. Estamos começando mais um episódio da temporada 2026 do Radar Xinguara. Aqui fazendo aqui uma coisa diferente, que é gravando episódio e fazendo uma live. Uma live ao mesmo tempo. O nosso convidado aqui da TV FF, né? E nesse episódio nós vamos conversar com Chico Bill, que é o responsável pela TV FF, a TV do esporte feminino. Uma iniciativa que vem promovendo a divulgação dessa modalidade de futebol aqui em Xinguara e região, além da promoção de eventos esportivos relacionados. Chico, a gente agradece a sua participação e disponibilidade para estar conosco aqui conversando sobre o seu trabalho, né? Que está aí em evidência aí nas redes sociais, né? Enfim, então eu deixo espaço para você fazer uma saudação para nossa audiência aí, né? Você já fez a saudação para sua audiência, agora você vai fazer para o do Radar Xinguara. Beleza. Pessoal, muito boa noite a todos, né, que seguem o Radar Xinguara. Eu sou o Chico Bill, eu sou o filho do Chico Bill, da Macro Imobiliária. Praticamente eu sou o Chico Filho, né? Tem o Chico Bill, pai da Macro Imobiliária, eu sou o Chico Filho, mas na TV FF eu me apresento como o Chico Bill da TV FF, né? A TV do futebol feminino. Eu gosto de fazer esse sinal de Libras, né? Porque é praticamente a minha entrada, né? Já programada, e também porque eu fiz o curso de Libras, né? Nós fizemos praticamente, a gente fez o curso lá no ITEC, né? Sim, que a gente fez psicopedagogia, né? Nós dois juntos fizemos. Foi não? Não. Eu lembro de ti um pouquinho. Não, eu estava por lá, mas não cheguei a fazer o curso. Tá certo. Me confundi. Mas enfim, ele me via lá, eu também vi ele lá. Sim. Né? A gente fez, eu fiz vários cursos pelo ITEC, e um deles incluía o curso de Libras. Né? E aí eu quis colocar uma coisa diferente da abertura, que fosse a minha marca, né? Minha marca, que é fazer, né, o TV FF, né? TV de futebol feminino. Enfim, como eu estava me apresentando, a TV FF, a TV do futebol feminino, ele é um projeto de 2021, certo? Eu iniciei ele em agosto, 28/8 de 2021, numa situação assim de querer fazer algo diferente para o futebol feminino. Porque antes da TV FF, eu tinha um projeto chamado Escolinha Unibol. A Escolinha Unibol, ela era um projeto que envolvia o futebol feminino. Uma escolinha de futebol voltado só para meninas. Categoria de base, eu tinha a categoria de base, a categoria principal, que era as meninas de idade adulta. Foram mais de 10 anos aí com o Unibol, praticamente aqui em Xinguara. A gente chegou num determinado momento que eu não estava mais conseguindo manter a equipe. Por N situações que eu não vou aprofundar muito, enfim. Aí eu decidi fechar a Escolinha Unibol, porém, eu queria continuar no futebol feminino ainda. E uma das coisas que eu sempre vinha reparando era a questão do jornalismo dentro do futebol feminino. A divulgação do futebol feminino, que assim, na época lá atrás, era muito pequena. A gente não via muito, né, os principais programas ali da Globo, Band, Manchete, ó, nada a ver. Globo, Band, SBT, né, falar muito, só futebol masculino. Você tem N programas que falam do futebol, mas o ponto principal é o masculino. Quando vem falar do feminino, é porque está na Copa do Mundo, do futebol feminino está na Copa do Mundo, ou é uma Olimpíadas. Né? As outras competições quase não se fala. Quando fala, é porque já tá na final e acabou o campeonato. Pronto, acabou, só fica naquilo ali. Aí eu fiquei, cara, tem que ter uma coisa diferente. Aí eu pensei, cara, eu vou criar um projeto, um outro novo projeto, que me mantenha no futebol feminino e que fala de futebol feminino. E aí veio na minha cabeça, TV FF, a TV do
do futebol feminino. E aí, naquela época lá atrás, né, dia 28 de 8 de 2021, aqui na cidade de Xinguara, que é onde a gente mora, tava tendo um campeonato society lá no J. Santos, de futebol feminino. Né? E aí eu comecei a fazer a primeira cobertura através daquela competição que teve aqui, né? Que foi a primeira competição de campo, né? De society lá no J. Santos. Eu fiz a cobertura ali, a gente já estava ali na semifinal, mais ou menos semifinal, se eu não me engano. Né? Eu comecei a acompanhar. Aí eu cheguei a montar um grupo fechado de pessoas e eu ia narrando, mandando mensagem de áudio e narrando a situação do jogo, áudio por áudio. Né? Até chegar na grande final. Aí depois eu criei, dentro da TVFF, né? Eu criei o Instagram. Nós temos o Instagram da TVFF. Segue aí a gente no Instagram, certo? Nosso Instagram é o TVFF_TV do futebol feminino. O ponto principal nosso é o Instagram. O YouTube, eu só faço algumas postagens de alguns vídeos, tanto que eu até estou atrasado com alguns vídeos. Mas o principal é o Instagram, certo? Eu criei o Instagram e depois eu criei uma coisa que é o cargo-chefe da TVFF, que é o Jornal da TVFF. O Jornal da TVFF, ele é um arquivozinho de uma folha só, que vem um resumo do resumo da semana do futebol feminino, tanto amador como profissional, que eu falo das duas categorias, amador e profissional. E hoje, esse jornal da TVFF já está na sua edição de número 283. Daqui a pouquinho eu chego no 300. Né? E eu falo de tudo, um resumo geral. Futebol nacional, futebol internacional, nossa seleção, categorias de base e, óbvio também, como não podia faltar, o futebol amador. Né? Tanto que eu sempre peço pro pessoal aí do futebol amador, Xinguara e região, sua equipe foi campeã, manda foto para mim, ó, Chico, minha equipe foi campeã de tal torneio, manda foto para mim, manda a descrição, nome do time, de onde é o time, a competição, e aí eu crio uma artezinha e jogo no jornal. Não cobro nada, zero, não cobro nada. Aí eu jogo aqui no jornal e a gente vai fazendo a divulgação, porque todo final de ano eu faço um tipo de uma retrospectiva de todas as campeãs do ano, tanto no futebol profissional como no amador. Aí tem o jornalzinho que é o nosso cargo-chefe, como já falei. Né? E aí, o que acontece? Estou até mostrando aqui para ele aqui, ó. Ó, as campeãs que eu vou fazendo uma artezinha simplesinha. Não sei se vai dar para ver aqui. Aliás, vai até passar aqui, ó. Vai passar aqui algumas imagens. Né? Eu vou criando essas artes e aí eu vou postando, faço alguns vídeos de resumo também, né? Vídeo resumo do futebol feminino da semana. Aí eu posto no Instagram, posto no YouTube também, né? Como eu já falei, tô com certo atraso lá no YouTube. E tem as transmissões. Sim. Ao vivo. Transmissão ao vivo pelo Instagram. Ainda não é pelo YouTube. O YouTube eu quero fazer uma coisa mais diferenciada, uma coisa mais profissional. Mas para fazer uma coisa mais profissional, eu preciso ter um retornozinho. O capital, né? Porque eu estava fazendo alguns estudos, aí eu precisaria comprar mais um celular, precisaria ajeitar um notebook também para fazer uma coisa bem bacana para poder ir para o YouTube. Enquanto eu não tenho algo mais tecnológico, vamos dizer assim, aí eu trabalho uma coisa mais caseira, entre aspas, vamos colocar assim, que é no Instagram. Aí eu faço toda a parte de cobertura ao vivo. Aí eu tento fazer uma entrevista com a jogadora. Tem muita jogadora que é tímida. Tímida. Aí eu nem insisto muito. Não, tudo bem, de boa. Vou para outra ali, chamo o técnico, chamo o dono da competição. É uma coisa bacana. E poucos fazem aqui. Sim. Poucos trabalham com isso no futebol feminino. Claro que com o dia a dia, quem está vendo aí hoje em dia, aos pouquinhos o futebol feminino ele está ganhando espaço na mídia como um todo. Ainda não é aquele espaço aberto. É devagar, mas ainda falta aquele programa exclusivo para o futebol feminino. Teve um determinado momento lá atrás que eu estava fazendo esse programa exclusivo na rádio União. Todo domingo, de meio-dia a 1h da tarde, eu só falava de futebol feminino. Ainda colocava uma musiquinha lá no meio também, na questão do intervalo. Eu fazia
em 2 etapas. Eu fazia a primeira etapa, 30 minutos, falando, eu dava um tempinho, rolava uma música, colocava uma música lá, e depois eu voltava para a etapa final para finalizar o que tinha falado do futebol feminino. Mas, enfim, é um projeto, cara, que eu vejo que ajuda muito. É o meu desejo também, assim, um dia algum grande empresário olhar para esse projeto assim, cara, TVFF, que coisa bacana, vamos fechar um contrato. Igual a Cazé TV. Sim. Tem muita gente que conhece a Cazé TV. Cara, eu sou, assim, fascinado pela Cazé TV. Eu sigo a Cazé TV, assisto a muitos jogos da Cazé TV, né, que é um programa e um projeto, assim, sensacional na área esportiva, principalmente na área esportiva do futebol, né? Agora estão abrindo para outras modalidades também, mas o principal é o futebol. E eles também estão abrindo espaço no futebol feminino, que é uma coisa muito, muito importante também. E, cara, meu sonho é chegar ali com 10% que a Cazé TV faz só pro futebol feminino, que precisa. O futebol feminino precisa ter essa divulgação a mais, precisa ter essas coberturas do futebol, né, tanto profissional como amador também. O amadorismo também precisa ter, né, esse espaço na mídia para ser divulgado, mostrar as meninas jogando bola, entendeu? Cara, a TVFF é uma coisa assim sensacional. Ainda não ganho aquele super dinheiro. Sim. Tem um patrocinadorzinho ali, outro acolá, coisa mais simples, mas que ajuda muito. Mas, e, assim, você falou assim, trouxe aí de abertura muitas coisas até que eu ia perguntar para você, né? Então, eu posso entender que os teus objetivos com a TVFF são justamente aprimorar o trabalho que é desenvolvido. Nesse caso, porque você até coloca aí mesmo nessas palavras que você faz meio caseiro ainda, né? Mas quer fazer algo mais profissional, né? E assim, nessa questão profissional entra também, por exemplo, de repente você ter um estúdiozinho. Pois é, esse do estúdio é um sonho meu, criar o estúdio mesmo, os equipamentos, um computador, né? Tanto que eu moro de aluguel. Então, o que eu faço lá em casa? Como eu já tinha falado, é uma coisa mais caseira. Eu uso a minha própria sala como estúdio. Então, eu tenho o meu computador e eu faço toda a ligação da CPU para minha TV. E ali eu faço o que tem que ser feito para a TVFF. Mas é claro que a partir do momento que eu conseguir construir a minha casa própria, que eu tô nessa luta desde que eu cheguei aqui em Xinguara, 2010. Cheguei em Xinguara aqui em 2010 e tô nessa luta ferrenha de tentar construir, de buscar parte financeira, documentação, que é tudo caro, é complicado, a parte burocrática. Então, a partir do momento que eu conseguir construir a minha casa, aí sim, eu vou pegar pelo menos um quarto, vou pegar um quarto aqui, esse quarto aqui vai ser o estúdio. Aí eu faço o estúdio. Até lá, vai sendo uma coisa mais caseira, um pouquinho mais simples, e torcendo naquela sorte de aparecer algum mega empresário aí que olhe para o projeto com outros olhos. Sim. Entendeu? Mas você costuma ir atrás desses apoios? Tá, a questão de ir atrás dos apoios. O que acontece? Eu vou ser muito sincero contigo e com vocês também. Sim. Vocês estão aí na live assistindo. Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo sobre a Copa TVFF. Eu estou planejando, junto com uma amiga minha, a Brígida, para a gente fazer a Copa TVFF. Tá? É uma competiçãozinha de futsal feminino que a gente está tentando colocar para o mês de março. Era para ser agora em fevereiro, não deu muito certo, teve alguns imprevistos, eu empurrei para o mês de março. E aí o que acontece? Nesse imprevisto que teve, eu recebi alguns retornos de alguns dirigentes e atletas sobre a questão da premiação. Acho que a premiação tá baixa. A premiação tá baixa porque eu tô trabalhando ali com o que vai ser arrecadar na inscrição. O que arrecadar na inscrição a gente divide entre campeão e vice. E aí um dos vídeos que eu fiz, ela falando sobre essa questão do patrocínio. Essa questão do patrocínio, cara, eu até tento ir atrás. Mas assim, eu moro, como já falei aqui, desde 2010.
Então eu já tenho não é malícia. Ousadia? Não é ousadia, não. É outra palavra. Nossa, a palavra estava aqui na cabeça e escapuliu a palavra. Vamos dizer que é costume, né? De entender o que acontece lá fora nas empresas daqui de Xinguara. Conseguir patrocínio aqui em Xinguara é muito complicado, principalmente quando se fala de futebol feminino. Aí que fica mais enrolado ainda. Na época que eu tinha o Unibol, desde 2010 até 2021, cara, eu perdia muito tempo indo atrás de patrocínio para o clube. Muito tempo. Tinha momentos que eu chegava a perder um expediente inteiro de trabalho para ir atrás de patrocínio. E aí tem aquela situação. Para quem trabalha, você faltar, você perde o remunerado do dia e do final de semana. E aí, meu amigo, quando chega no final do mês, cadê o dinheiro para pagar? Né? E aí eu fazia muito sacrifício pelo clube naquela época. Né? E aí, num dos vídeos, eu falei mesmo abertamente, eu não gosto de estar indo atrás de empresa A, empresa B, porque dá a impressão que eu tô pedindo esmola. Entendeu? Dá a impressão que eu tô pedindo esmola. Eu perdi a paciência. Me desculpe é o que eu tô falando, mas é o meu ponto de vista. É o meu ser, meu jeito de ser. Mas eu perdi a paciência com as empresas aqui de Xinguara. Porque a gente chega nas empresas de Xinguara pedindo patrocínio de R$100, R$50, porque a gente sabe que realmente a situação financeira das empresas não é tão boa assim, então a gente tenta colocar um valorzinho um pouquinho menor. E aí a gente recebe a resposta de, cara, não tenho, beleza. Aí vai no outro, vem no dia, o próximo do dia, que eu vou ver se tem. E aí chega no dia, cara, não tem não, foi mal. Ou então, às vezes, teve situações de certos empresários chegar pra mim e dizer, cara, não tem agora não, mas dia tal tu vem. Pode vir que vai ter. Aí a gente começa a contar aquele dia, chega no dia, tem não, foi mal, não sei o quê. Muita desculpa esfarrapada. Então, assim, você perdeu um expediente inteiro, indo atrás de patrocínio A, B, C e D, né? E aí você volta pra casa só com R$50, cara, é chato. E aí eu perdi a paciência. Não vou mais atrás de empresa nenhuma. Eu prefiro 1000 vezes tirar do próprio bolso do que estar indo atrás de empresa A, B ou C. Chiquinho, mas você tem alguns patrocínios. Realmente, eu tenho alguns. Eu já ia perguntar justamente sobre isso. Quais são os parceiros que você tem para promoção desse futebol feminino? Isso. Você já falou da Copa. Os patrocinadores da TVFF, não é nem da Copa, sim, da TVFF são Macro Imobiliária, que é a empresa do meu pai, que aí realmente dá uma ajudinha financeira, que aí me ajuda no pagamento da internet do celular, que é R$150 a internet. Sim, porque você usa para as transmissões também, isso, né? Uso para as transmissões. Tem vamos dizer assim, um pacote de dados que... ele é bem grande, É praticamente um pacote de dados que vai para como se fosse uma empresa. Sim. Entendeu? Então é bastante internet. Né? Aí é 150 por mês, praticamente. Aí meu pai dá essa ajudinha pra gente aqui, todo mês, tudinho. E aí eu tenho a Clécia Criarte. A Clécia Criarte é a Clécia, minha prima, Clécia Fabrícia. A Clécia, ela mora em Pernambuco. Sem que ela é uma artesã. Ela faz cada objeto de desenhos, né, de decoração em caderno, em agendas, que é incrível, incrível. Pode entrar lá no Instagram dela, da Clécia Criarte, que você vai ver todas as artes dela. A Clécia, ela não me ajuda financeiramente, porque ela não tem condições também. Porém, ela me ajuda em alguns vídeos, em edição de vídeo. Tem alguns vídeos aqui nossos, na TVFF, que eu passei as imagens para ela, passei foto, falei para ela o que eu queria, como eu queria, e ela fez para mim e repassou para mim. Então ela faz isso para mim gratuitamente, praticamente. Entendeu? É praticamente uma troca de ajuda. Porque como eu também trabalho na arte de criação, porque eu sou design gráfico também. De vez em quando ela pede minha ajuda, eu dou uma ajudinha para ela. Aí fica um ajudando o outro. Aí eu faço o merchan dela dentro da TVFF. E o outro patrocinador que nós temos é o restaurante, o Boi na Brasa. Boi na Brasa, que é do nosso amigo Regis, né, que fica ali do lado do Carimbos Brandi. Uma comida muito boa, deliciosa, um feijão tropeiro delicioso, né? Uma carne de assada ali na brasa, ali na hora, muito boa também. E o patrocínio que eu pego lá também não é em dinheiro, é em Marmitex.
em comida. Então, de segunda a sexta-feira, eu passo lá e pego uma Amitex, né? E eu faço toda a divulgação dele, do restaurante, né? Do Boi na Brasa, lá na TV FF. Tanto que também, quando ele me precisa de criação de arte, ele pede pra mim: Chico, eu tô precisando que tu faça uma criação aqui de uma arte ou de um mini videozinho aqui pro meu restaurante. Eu vou lá, passo pra ele. Então, tem essa troca de... É um escambo, praticamente, né? Você, na verdade, faz com algumas pessoas, só que permuta mesmo, É, né? permuta, isso, é a famosa permuta, Isso. né? Mas bem mais atrás, lá no início da TVFF, eu cheguei a ter outros patrocinadores que chegavam a me pagar todo mês R$50 ou R$100, né? Isso durou mais ou menos uns 2 anos. Aí depois o pessoal, não, tá bom, deixa quieto, que tá difícil. Eu também não insisti muito, né? Naquela situação, não vou bater de frente, não vou ficar bajulando, porque uma coisa que, cara, eu odeio fazer é bajular os outros para poder ganhar alguma coisa. Eu odeio fazer isso. Odeio, não dou conta de estar fazendo isso. Aí eu prefiro, muitas das vezes, tirar do próprio bolso. E às vezes é o que acontece, eu tirar do próprio bolso, né? E aí eu fico naquela expectativa de, no futuro, né? Quem sabe, como já falei, vou estar repetindo aqui, né? Vá que apareça alguém grande lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Band, da Globo, do SBT, né? Olha assim, cara, TVFF, que é isso aqui? Pô, interessante. Vamos ligar para ele, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá ligado? Desse jeito. Assim, o seu raciocínio, ele, acho que ele realmente, ele faz sentido nesse ponto, né? Muitas das vezes a gente tem essa dificuldade, eu falo isso assim com experiência própria, porque o Radar Chiguara também tem um pouco disso, né? Tipo assim, você tá contando aqui essa história, mas não deixa de ser também a minha história, sim, né? Com esse projeto, né? Nós já tivemos alguns apoios, né? E temos alguns outros de outra... Enfim, às vezes não envolve financeiro, mas questão de divulgação... mas realmente há essa dificuldade, né? E assim, pode ser que isso venha de fora, né? De fora, de outros locais aí que de repente vejam assim um projeto que diferenciado. Olhe para a TVFF com outros olhos, porque assim, a TVFF, ela é mais conhecida pelo povo de fora do que o pessoal daqui de Xinguara. Tô te falando, cara. A maioria dos meus seguidores aqui, eu tenho 2.030 alguma coisa aqui de seguidores. A maioria é o pessoal de fora que me conhece. Tanto que eu tenho algumas pessoas que me chamam aqui, 2.032 seguidores. Tem algumas pessoas que me chamam para fazer a transmissão das competições. Nessa questão de me chamar para fazer as transmissões, tem a questão financeira. E aí... Não, é aí que entra uma coisa que você talvez pudesse ir por esse caminho também, né? De oferecer esse tipo de serviço para não depender somente do patrocínio. Sim. Vamos dizer assim, usar o seu know-how, vamos dizer assim, para produzir para outras pessoas que tenham interesse, né? Sim. E a questão da transmissão é um ponto realmente a ser observado, né? Pode te gerar esse lucrozinho, um dinheirinho. Para poder tentar as metas que você quer alcançar. Sim. Aí o que acontece? Deixa eu passar um bizu para vocês que estão assistindo e tem essa curiosidade, né, de querer, eu quero chamar a TVFF para transmitir minha competição. É o seguinte, na questão financeira, eu entendo e compreendo que muitas das competições que nós temos aqui em Xinguara e região, e até mesmo fora do Pará, né, que são competições amadoras. Competições amadoras, independentemente de ser feita por uma pessoa própria, né, ou por algum secretário de esporte, não tem tanto dinheiro assim. Então, assim, eu nem cobro muito. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ano retrasado, eu fiz a cobertura da Copa Soares, lá no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. O cara me achou. Mas tu vê que o pessoal de fora me conhece mais do que o pessoal aqui de Xinguara. O cara me achou, entrou em contato comigo. Eu vi teu programa, tu faz divulgação. Não, beleza. Aí ele queria que eu fosse lá. Não, beleza, eu vou. O que tu cobra? Aí eu peguei e falei, eu cobro. Como é Mato Grosso, longe pra caramba,
passagem e de volta, a alimentação, a estadia, né, um lugar para dormir, né, e pelo menos aí uns R$300, no mínimo, né? Ah, eu vou ver aqui como é que eu faço o dinheiro. Eu até, para tentar ajudar, eu até falei assim, ó, na questão da alimentação, da estadia, se tiver muita perda financeiramente, tu me deixa na casa de alguém, eu durmo lá e almoço na casa dessa pessoa, para facilitar financeiramente para a organização da competição, beleza? Beleza. Sem que aí o cara conseguiu realmente, ele conseguiu a parte financeira, pagou minha passagem, eu fui, voltei, passagem paga, me colocou dentro de um hotel, né? O hotel lá estava patrocinando a competição dele, e ainda tinha um outro restaurante também que estava patrocinando a competição. Aí eu, cara, então deu tudo certo, eu fui de boa. Né? Conseguiu essas duas... Se tivesse conseguido também o patrocínio da empresa de transporte, né? Melhor ainda, ficaria de graça. Tá de boa para ambos os lados. Enfim, ele conseguiu toda a parte financeira porque ele tinha a renda para poder bancar. Ótimo, excelente. Fui lá para Mato Grosso, né? Bancou tudinho, bonitinho. Mas lá ele tinha a renda. Mas outras competições não tem essa renda toda. Sim. Então, assim, o que eu cobro? Porque é fora de Xinguara. Me dê pelo menos a passagem. Ou então o combustível. Por exemplo, domingo agora, vai ter o primeiro campeonato de futsal feminino de Pau d'Arco. Então, domingo agora eu vou pro Pau d'Arco. Então, eu sei que o cara lá não tem tanto dinheiro, né? Já passou para mim, né? Não tá tão fácil assim. Aí, cara, me paga pelo menos combustível para eu poder ir. Sim. Aí ele vai pagar o combustível, né? Aí vai ter um lanchezinho por fora, pronto, acabou-se. Entendeu? Para facilitar para eles e facilitar para mim. Por quê? Toda vez que eu vou para uma competição fazer cobertura, eu ganho seguidores. Muitos seguidores. Cada torneio que a TVFF está fazendo a divulgação, né, a transmissão, eu ganho seguidores. Nas competições aqui de Xinguara, é a mesma coisa. Claro, não cobro nada de ninguém aqui de Xinguara, porque está dentro de Xinguara. Né? Aí eu vou lá, faço a cobertura e sempre tem aquele pessoal, ei, qual é o Instagram? Aí eu pego aqui meu cartãozinho. Vai lá, segue lá, tudinho. No ano passado mesmo, na Copa Xinguara. Na Copa Xinguara que teve, cara, eu ganhei muitos seguidores. No ano passado também teve os jogos abertos do Pará, que foi aqui. Também ganhei muitos seguidores, porque o pessoal fica querendo seguir, tanto masculino como feminino. E de vez em quando, eu faço transmissão do masculino. Principalmente quando é categoria de base. De vez em quando eu faço. Por quê? Dentro da TVFF, eu tenho um outro projetozinho também, que é a TV Fute Brasil, que é só masculino. Tá dentro da TVFF. Sem que a TVFF ele é mais voltado para feminino. Mas mesmo assim, né, como tinha muita gente... Não, filma aí, transmite aí o jogo do masculino aí. Alguns pais chegavam para mim, cara, tu vai fazer a transmissão? Aí não tem como eu dizer, não, vou não, porque eu só trabalho com o feminino. Aí bate aquela dorzinha no coração e também para ganhar mais seguidores, pode ter certeza que eu vou fazer. Aí eu faço a transmissão do masculino. Tem o pessoal do São... Só para terminar a história, acho que foi na Copa Xinguara, se não me engano. O pessoal da Vila São José, foi Vila São José? Foi. Os menininhos da Vila São José, tudo empolgado para fazer a transmissão, porque o pessoal da Vila São José queria ver. Aí veio o professor, veio o aluno, veio não sei o quê. Não, transmite aí para mim, ajuda aí. Eu nem ia cobrar. Quando o cara falou assim, eu te pago. Aí eu, cara, tô precisando botar combustível na moto. Aí eu cobrei lá um dinheirinho pequeno. Cobrei um horror de dinheiro, não, porque tem gente que cobra um horror de dinheiro. Aí eu cobrei um dinheirinho pequenininho, não me lembro o valor, acho que foi uns R$50, algo assim do tipo, que eu precisava colocar combustível na moto. Aí eu, útil e agradável. E transmiti, narrei, o time deles foi campeão. Muita gente segue, viu o jogo, cara, espetacular, entendeu? Então, eu ajudo. Nessa situação, você está querendo que eu faça a transmissão da sua competição, lá de Paraopebas, Canaã, conversa comigo, liga para mim, conversa e te negocia, porque no mínimo, o que é que eu vou pedir? Passagem e um lugar para dormir.
Se for para economizar, me deixa na casa de alguém. Eu fico, durmo lá, de boa, como lá. Ajuda a lavar os pratos, tudinho. Ajuda a cozinhar, que eu sei cozinhar também um pouquinho. Tá ligado? Desse jeito. Sim, claro. E você percebe algum impacto na visibilidade do futebol feminino ou no interesse de meninas e mulheres pela prática do esporte aqui em Xinguara? Com esse trabalho que você desenvolve? Tá, vamos lá. Futebol de Xinguara. Deixa eu respirar. Futebol de Xinguara é o seguinte. A gente tem essa transmissão da TVFF, certo? Sim. Tem muitos jogadores aqui em Xinguara que me seguem realmente. Tem muitos jogadores que me seguem aqui em Xinguara, tem muitos jogadores que trocam ideia comigo, né? Pede pra tirar foto, fazer entrevista. Bacana, show de bola. Né? Mas, assim, a questão do futebol em si, de Xinguara, falta apoio. Falta apoio. Quando eu falo apoio, não é só questão financeira. É questão de um projeto de competições. E o que foi que eu fiz esse ano? Eu fiz um projeto. É sempre eu fazendo um projeto. Eu fiz um projeto de um calendário. Perdão. Um calendário de competições para o futebol de Xinguara. Tá lá, o projeto tá pronto. Passei um lá para a Secretaria de Esportes. Preciso passar outro para o pessoal, o prefeito e o vice-prefeito ainda. Mas tá pronto o projeto. Eles são 3 competições de futsal e 1 de campo. Tanto que a Copa TVFF é dentro do projeto. Entendeu? Por que acontece aqui em Xinguara? A gente não tem calendário. Futebol feminino de Xinguara não tem calendário. As únicas competições que tem para o futebol feminino jogar é a Copa Xinguara, que muito provavelmente vai ser esse mês de março agora, né? E organizada pela Secretaria de Esporte, responsabilidade da Secretaria de Esporte, e só. E aí tem o campo, né? Que deveria ter o de campo no final do ano, mas fica naquela, vamos ver, talvez, já porque não tem dinheiro. A desculpa é, não tem dinheiro. Poxa, como assim não tem dinheiro? Se a gente vê aí, Campeonato Xinguarense Campo, primeira divisão, já está na sua 39ª edição. Aí vem segunda divisão, vem categoria de base. Aí tem a Copa Extremo Sul Pará de Seleções, que eu não sei qual é a edição que tá, mas desde 2010 que tem essa competição, no masculino adulto. Aí criaram as categorias de base, sub-17, se eu não me engano, da Copa Extremo Sul Pará. E aí tem também as competições nas vilas, né? No Pontão, no Gogó da Onça, e agora teve no ano passado na Placa São Francisco. Então, assim, tem dinheiro para fazer as competições do masculino campo, por mais que seja campo, mas não tem pro feminino, nem para jogar na quadra. Aí uma competição, são 12 meses, o ano tem 12 meses, e aí uma competição, e aí, como é que faz? Entendeu? Aí, assim, eu vou me movimentar. Por mais que muita gente fale que o futebol feminino de Xinguara não é unido. E eu tenho que confessar para vocês, futebol feminino de Xinguara não é essas união toda, não. Não tem essa união. Tem, assim, aqueles interesses, né? Combinações de interesses, de vez em quando, certo? Mas mesmo assim, com união ou não, né, dando briga ou não, porque realmente, de vez em quando, no futebol, não tem como. De vez em quando acontece aquelas situações de briga dentro de quadra ou de campo. Mas isso não é exclusividade feminina, não. Viu? O masculino é muito pior. Pelos bastidores, eu não vou me ampliar muito pelos bastidores, porque até então eu não tenho provas concretas e eu só escuto boatos, né? Pelos bastidores tem muito rolo, né? Que, assim, é pro lado negativo. Nos bastidores, que muitos jogadores do masculino, de seleção de Xinguara, fala. Sem que o pessoal não quer falar abertamente, né? Aí eu também não vou explanar algo que eu não tenho concreto. Mas dá confusão também no futebol masculino. Vou trazer uma história aqui, rapidão. Copa Rotary. Eu não me lembro o ano exatamente. Não sou muito bom para decorar números. Não me lembro o ano exatamente. Mas tinha uma equipe chamada Grupo Ideal,
que era o Sulemani, a malharia Sulemani. Não sei se você lembra. Ele montou um mega time. Contratou jogador não sei da onde, semi-profissional, profissional. E aí foi jogar a Copa Rotary, era uma semifinal. E aí teve um não gol. O cara da equipe adversária chutou um bicudão do mal, lá do meio de quadra. E o goleiro do grupo ideal, a bola passou entre as pernas dele, mas passou devagarzinho. Sem que o goleiro teve reflexo suficiente para girar o corpo e segurar a bola em cima da linha. Se a bola está em cima da linha, não é gol. E o juizão lá, um baixinho, fortezinho, que eu não me lembro o nome dele, mas também não vou divulgar, deu gol. Cara, isso deu uma confusão, quase briga. O Sulemani ficou tão transtornado que ele deu um murro no juiz. Aí eu olho assim, aí, isso aí é ou não é uma confusão? Ué, futebol masculino tem confusão, porque o feminino ia ter confusão? Feminino de vez em quando, mas não é toda vez, não é toda hora, né? E aí tem a questão do regulamento, você bota o regulamento aqui na mesa, ó, você provocou confusão, você tá expulso, pronto, acabou-se, entendeu? Então assim, aí o pessoal bota muita dificuldade no futebol feminino, porque não tem dinheiro, porque só dá confusão, porque isso, porque aquilo. Calma, moço, só faça. E aí eu peguei, porque assim, se alguém como eu, ou como o professor René, que é o responsável pela equipe do Império, o René, de vez em quando, ele faz umas competições que dá 8 times. Ele faz tudo num domingo só. Então, se ele consegue, e eu também de vez em quando consigo, por que a Secretaria de Esporte não consegue fazer uma coisa simples, exclusiva para o futebol feminino? Aí foi quando eu criei o projetozinho, passei lá para a Secretaria de Esporte. A única coisa que eu cobrei deles foi o seguinte: me dê pelo menos o mínimo. O que você pode dar para mim o mínimo? Aí eles conseguiram passar para a gente a arbitragem, que é o mais caro, graças a Deus. Obrigado, Guilherme, que é o secretário de esporte. Passou a arbitragem, medalha, troféu, as bolas, que vai passar pra gente, e a liberação da quadra. Beleza, então vai ter a Copa TVFF em março, que semana que vem, essa semana agora que vai entrar, a gente vai definir a data. E aí depois tem um torneio de base, que eu vou fazer, que é a Karen Cup, sub-17 de base, né? E teria um terceiro de competição de quadra. Sem que essa terceira competição de quadra, eu estou colocando a cargo da Secretaria de Esporte, que vai ser a Copa Xinguara, que é a segunda edição. E aí, pro final do ano, tem que ter o de campo. Tá no projeto de campo. Seja ele campo todo ou só site. Né? Porque aqui em Xinguara, a questão do futebol feminino, ele é devagar. Então, assim, eu estou tentando promover para poder divulgar. Enquanto não tem um ou outro que me chama, como foi o de Pau d'Arco. Agora, domingo, eu vou estar lá em Pau d'Arco fazendo a transmissão ao vivo. Tá certo. Então, assim, você trouxe muitas informações sobre o seu trabalho, né? Praticamente, assim, eu quase não tive que fazer perguntas aqui, porque você já respondeu todas as perguntas que eu ia te fazer. Eu acabo falando demais. Não, e você nem teve acesso ao roteiro. Então, eu queria agradecer, né, pela participação, assim, mais uma vez, né? Por compartilhar tudo isso conosco, né? E deixar o espaço para você fazer aí a sua divulgação aí final, né? Da TVFF, né? Colocar novamente aí qual é para nossa audiência, né? Qual é o Instagram, enfim, divulgar isso que você faz serviço de transmissão, né? Para justamente ver se consegue trazer mais apoio para você poder continuar desenvolvendo esse trabalho, né? E ir melhorando. Então, deixar esse tempinho final para você fazer isso. Certo, vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Foi o nosso amigo aqui que veio atrás de mim, lá ele me achou, né, na rede social. Fiquei muito feliz quando ele entrou em contato comigo. Cara, eu queria fazer uma entrevista com você. Não é a primeira vez que alguma pessoa me chama para fazer entrevista. Lá na rádio da União Xinguara me chamaram para fazer entrevista também. Até hoje eu tenho os vídeos guardados. Né? Vou até postar ainda. Vou postar ainda no Instagram ou no YouTube. Né? Então, assim, eu agradeço muito a Radar Xinguara. Sigam a Radar Xinguara também. Sim. Sigam. Tá lá no meu Instagram também, a Radar Xinguara. E assim, cara,
TVFF, TV do Futebol Feminino, tá aqui para ajudar, apoiar, né, e divulgar, principalmente divulgar o futebol feminino, tanto amador como profissional, certo? Você quer que a TVFF faça a transmissão de sua competição, entre em contato comigo, a gente faz uma negociação bacana. Sua equipe foi campeã de alguma competição, manda a foto da sua equipe para mim, manda a descrição do campeonato, de onde é seu time, que eu vou colocar lá no jornal da TVFF. Acho que eu queria que tu fizesse um jornal especial, edição especial, falando só do meu time. Beleza, manda as fotos do time, da jogadora, o escudo, manda o histórico, e aí eu faço, né, um especial só no seu jornal. Não vou cobrar nada, não cobro nada, certo? Por enquanto, não cobro nada. Aproveite que por enquanto eu não cobro nada. Enfim, né? Entre em contato comigo, conversa comigo, que eu dou esse apoio, né, de divulgação da sua equipe. Se quiser mandar uma camisa do seu time para mim, pode mandar. Entre em contato que eu dou o endereço. Eu faço a divulgação do seu time, tudinho bonitinho, certo? Patrocinadores. Se vocês acharam interessante a TVFF, entre em contato comigo que a gente negocia também. Eu não sou um cara careiro. Eu gosto de baratear também. A gente tá no início, é uma coisa amador, tudinho, bonitinho, né? E se divulguem. Divulguem. Curte, segue, compartilha, se inscreve na TVFF. Ajuda a TVFF a crescer e aparecer. Beleza, pessoal? Ó, e pra finalizar, ó. Isso aqui é o T, tá? TVOF FF. Beleza? Ó, curte, é o sinal que eu faço no final. Curte, segue, compartilha e se inscreve, pessoal. Ó. Beijo pra vocês, meus queridos e minhas queridas seguidores da TVFF. Tá certo. E aqui no Radar Xinguara, para você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, assim como ele já deu a dica para a TVFF. E ajude a espalhar essa mensagem, ajude que esse projeto seja conhecido, que ele já é conhecido fora daqui. É mais fora então que dentro de Xinguara. Vamos ampliar o alcance, mas também, né, Xinguara, conhecer também mais sobre esse trabalho para trazer os apoios aí necessários. E siga @Radar Xinguara no Instagram para acompanhar todos os nossos conteúdos. Eu agradeço pela audiência de todos e até breve. Valeu, pessoal. Tchau. Radar Xinguara.